Quando eu li esse texto, eu falei, nossa, eu tô numa série dos reis, porque a semana passada eu também falei de um rei, falei de um profeta. Falei, nossa, eu tô numa série de reis. E neste caso aqui, o Senhor me chamou a atenção sobre, primeira coisa, sobre a confiança que a gente passa em relação às outras pessoas. De uma forma muito diferente do que foi aplicado, quando o Senhor me deu essa mesma palavra. Como nós não somos confiáveis no reino de Deus. Porque a gente confia em tantas coisas e em tantas pessoas que não devemos confiar. E quando a gente chega dentro do reino de Deus, ou melhor dizendo, quando a gente entra dentro da casa de Deus, ou melhor dizendo, quando a gente entra dentro da igreja, que é o lugar onde a gente tem que encontrar, como a gente já aprendeu, amigos e irmãos, onde eu tenho que encontrar um amigo mais chegado que um irmão. Sabe o que é isso? Alguém que eu posso confidenciar um segredo e não vou ter uma mão apontada, onde eu vou ter um ombro estendido e falar, vem aqui que eu vou orar com você. Mas a gente não tem isso na igreja. Mas eu quero liberar essa palavra em nome do Senhor dos Exércitos, que confiou uma igreja santa, imaculada, que caia por terra do nosso meio. Eu não sei como está aí, mas se chegou essa palavra aqui, que caia por terra, que haja em nosso meio confiança, que haja em nosso meio um abrigo tão seguro, para que eu e você sejamos o quê? Uma ponte para aquele que está sem um caminho. Um abrigo para aquele que está sem abrigo. Sabe por quê? Porque a gente tem disponibilidade para abrir a nossa boca santa, para falar tantas coisas para quem não deve. Sabe por quê? Porque está faltando sensibilidade da minha e da tua parte dentro da casa de Deus. Esses dias, essa semana, dentro de um grupo da qual eu faço parte com amigas, eu fiquei chocada com a revelação de uma amiga, porque eu considero minha amiga, mas eu sei que naquele grupo não tem amigas tão chegadas assim. E ela revelou uma coisa gravíssima, irmãos, do pai dela e do esposo dela. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela não entendeu que esse grupo não é um grupo para ela desabafar? Será que ela não tem uma amiga? Eu ainda nem consegui falar com ela, porque a vida da gente é uma loucura, mas eu ainda vou chamá-la. Embora eu já tenha chamado outras vezes, mas é uma coisa que tem que ser tratada. Mas sabe o que é isso? Alguém que está perto dela, ela não tem essa pessoa perto dela para tratar. E ela é uma serva de Deus. E na nossa igreja não é diferente. Nós não temos sido ponte segura para alguém desabafar. Nós não temos encontrado um abrigo seguro para um irmão. E o que isso tem a ver com a palavra, Fernanda? É que o rei Ezequias havia acabado de ser curado. E aí alguém chega de um outro país distante para ver o jardim fechado dele e ele abre tudo que ele tem. E a gente é assim também. E isso porque nós não temos encontrado. Mas nessa noite eu quero liberar sobre as nossas vidas o reino de Deus. Amigo que você precisa ser. Porque você quer ter um amigo, mas você não é um amigo. Eu quero ter, mas você não tem sido. E o Espírito Santo está te convocando a ser um amigo. Porque aí você abre a tua vida para quem não deve. E o Espírito de Deus está convocando você, remanescente, neste culto do amigo, a ser um amigo para o teu irmão aqui na igreja. Porque se o teu irmão for desabafar com você o pecado dele, você vai orar com ele ou você vai apontar. Aí você quer ter um amigo, mas você não é um amigo. Porque você vai apontar e vai falar também. Porque nós somos muito bons em julgar. Aí você não encontra um amigo e vai abrir o teu tesouro para quem não deve. O Ezequias tinha tido experiência com Deus. Lá eu não pude falar, mas aqui eu falo.
ele tinha tendência para ser o Messias. E agora o homem está como mostrando um jardim secreto. Entra aqui, que eu vou te contar tudo. Porque no reino dele não tinha um amigo para ele, para falar: ei, não mostra tudo, não conta da tua vida, não pode falar. Será que não tem um amigo para falar: ei, reage, não vai por esse caminho? Será que não tem um amigo para falar para você? Ou melhor, será que você não pode ser esse amigo? É porque não tem, porque não seja você. É porque ninguém faz, porque não faz você. Mas tem profeta ainda. E Isaías vai lá e fala para ele: o que é isso aí que está acontecendo? E dá uma palavra para ele. Presta atenção. Isaías deu uma palavra para ele. Ó, um dia, por causa disso aí que você fez e de outras coisas mais, mas também por causa disso, não vai dar bom. Não vai dar bom. Mas olha aqui. O rei. E por que eu estou falando do rei? Porque você e eu somos rei na nossa vida. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. Eu dou o comando. Eu vou se eu quero. Eu faço se eu quero. Você é o rei da tua vida. E a palavra nessa noite é a profecia que vai te direcionar. Porque a palavra vem e fala: vai e faz, seja um amigo, seja o braço. Pode falar, porque se for Deus vai acontecer. Seja a pessoa, seja o braço, seja a ponte. Seja. E tenha os ouvidos sarados, porque o profeta vai falar para ele, vai. E quando o profeta fala para ele, sabe o que ele fala? Como nós lemos, essa palavra é boa. Essa palavra é muito boa. Perigo da nossa geração, que vai cair por terra hoje na nossa igreja, em nome de Jesus. Tá tudo bem comigo. A Mari que se lasque. Porque tá tudo bem na minha casa. Com a Rose, deixa a Rose pra lá. Mas aqui não, sabe por quê? Porque aqui a gente vive o Evangelho de Cristo, a boa nova. E ainda que tenha espinhos, a gente vai liberar a palavra e vai pisar em cima desses espinhos. Por quê? Porque tem palavra e a gente tira o espinho para a palavra semear. Por quê? Porque o rei, ele fala: essa palavra é boa. Não vai ser na minha casa que vai acontecer. E por que não vai ser na minha casa? Tá tudo bem se acontecer na casa do meu irmão. Tá tudo bem se não for com meu filho. Tá tudo bem se não for na minha geração. Dá para entender o que Deus está tratando com a gente? Tá tudo bem, por quê? Porque a minha filha está bem. Tá tudo bem, porque a minha saúde está bem. Tá tudo bem, por quê? Porque não é comigo. E o reino de Deus não é assim. O reino é um reino de amigos. Então, se eu sou amigo, logo eu preciso deixar a minha dor de lado e ouvir a voz de Deus e ir e ser a ponte. E ouvir, por quê? Porque senão eu falo: tá tudo bem comigo. O meu casamento tá tudo bem. E aí eu não dou ouvido à voz de Deus. E não sou usada para a glória de Deus. E eu não estou dizendo lá fora. Eu estou dizendo aqui nas 2 horas que nos restam. Aí você não é uma glória lá, porque não vai ser mesmo. Se você não é uma glória aqui, não vai ser uma glória em lugar nenhum. Mas o Senhor está te convidando hoje para ser um amigo, para deixar as roupinhas de lado, interceder por alguém e dizer a verdade olhando no olho de alguém. É difícil, para parar de se importar somente com o teu umbigo, porque um dia pode ser você. Como Ezequias, nós não vamos dizer: é tudo bem para mim, porque não foi na minha casa. Porque isso não é reino de Deus. O reino de Deus é, graças a Deus, que não foi na minha. Mas nós vamos orar até que o Senhor mude.
para que pessoas venham e fiquem, para que pessoas encontrem um abrigo seguro, para que pessoas olhem para mim e para você e falem: ali eu encontro um amigo e um irmão. Porque nós não estamos influenciando ninguém. Nós não temos coragem de falar a verdade nem mentira, porque nós não estamos nem aí para as pessoas. Mas que nessa noite caia por terra toda a indiferença, porque isso não é reino de Deus. Se você está abrindo a tua boquinha santa e não está encontrando nenhum irmão, nenhum amigo no reino de Deus, e está encontrando amigo onde não é para encontrar, eu quero te dizer que isso não é reino de Deus. Você está encontrando tudo menos reino de Deus. Reino de Deus você encontra aonde tem irmãos e amigos, e o Senhor está te convocando. Desperta, você precisa se encontrar com teu amigo e com teu irmão, porque pode não ser na tua casa, pode não ser na sua geração, mas tem alguém que precisa da tua ajuda, e você precisa ser a ponte para ele chegar aonde ele precisa. Cadê você, Isaías, que vai ter coragem de falar a verdade? Cadê você? Cadê você inconformado? Cadê você inconformado que vai ser o amigo que precisa ser? Que não seja na tua casa nem na minha, mas que sejamos a ponte que precisa, que o amigo precisa. Que você seja a boca profética, que nessas 2 horas que te restam de culto, você seja o canal da glória de Deus, porque um culto como esse não vai ter mais. Você perde a oportunidade de profetizar e Deus realizar. Uma chance como essa a gente não tem mais, e nós estamos perdendo tempo, coisas acontecendo, chances sendo perdidas, e nós estamos perdendo tempo. Mas se a gente se colocar no canal, como uma ponte de quem é amigo, como quem se importa de verdade, Deus pode fazer grandes coisas. Não seja indiferente como Ezequias, que ouviu a palavra e falou: essa palavra é boa. Seja inconformado. Você precisa reagir à palavra de Deus, porque senão nada vai acontecer. Você e eu seremos medianos, sabe, o morno, e nós seremos vomitados. É duro, mas o Senhor está nos convocando para uma renovação de entendimento. Sejamos renovados pelo entendimento, amém, irmãos? Você recebe essa palavra? É dura,